sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. Bom, gente, a nossa revisão de hoje é mais por uma questão mesmo de organização, porque os nossos dois assuntos de língua portuguesa mesmo são apenas pronomes relativos e oração subordinada adjetiva. O maior número de conteúdos de vocês é redação, está em redação, e esses dois conteúdos estão dispostos no capítulo 1 e 2 do livro de vocês. Então vamos lá. Bom, os pronomes relativos, eles são aqueles que se relacionam com o termo antecedente e por isso possuem uma função de unir orações subordinadas. Por isso o nome pronome relativo. Os pronomes relativos, eles relacionam, certo? Você fala uma coisa, depois você não vai repetir. Então, usa o pronome relativo para fazer referência a algo que já foi dito anteriormente, ao nome e assim por diante. Nós temos os principais pronomes relativos invariáveis, que, quem e onde, e os principais pronomes relativos variáveis, que é o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. Bom, eu trouxe para vocês a nossa tabela da aula de pronomes relativos, certo? E aqui nós temos as variações, como eles podem aparecer, onde eu posso usá-los. Por exemplo, o nome relativo que, ele tem o valor de o qual, retoma pessoas ou coisas. Toda vez que tiver o pronome relativo que e você tiver dúvida se você usa o que, quem ou qual, você, por favor, substitui que por o qual, para que tenha o mesmo sentido. Tendo, você não tem por que ter dúvidas, use o pronome que é o que nós mais usamos na língua portuguesa. Ele retoma pessoas ou coisas. Quem, sempre antecedido de preposição, certo? E ele retoma apenas pessoas. O qual retoma também pessoas ou coisas, porque tem o mesmo valor de que. Onde retoma somente lugar. Preste atenção. Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Errado, pois perfil não é um lugar. Então, nesse caso, seria aonde, tá? Lembrem do uso do onde e do aonde. Onde é um lugar fixo. Um lugar fixo. E aonde é quando não é um lugar. E tem emprego de movimento. E o cujo liga dois substantivos, estabelece ideia de posse. Foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres, ou seja, troncos de quem? Das árvores. Então, eu tenho um estabelecimento de ideia de posse usando o cujo. Em orações subordinadas adjetivas, nós vamos relembrar aqui que a oração subordinada é uma oração dependente. A oração secundária é dependente da oração principal, certo? E essa oração secundária, ela tem valor de adjetivo em relação à oração principal. E nós temos, nesse caso, um esquema que eu trouxe para vocês aqui, que eu adoro trabalhar, vocês sabem. Eu tenho as orações subordinadas adjetivas, que tem a função de um adjetivo, é introduzida por um pronome relativo, e podem ser que, o qual, a qual, quem, em que, no qual, na qual e onde. Elas são divididas em duas, que são as orações subordinadas adjetivas restritivas e as orações subordinadas adjetivas explicativas. Nas orações subordinadas adjetivas restritivas, ela tem a função sintática de um adjunto adnominal. Ela dá aquela ideia a mais, certo? E sobre uma informação a mais sobre aquilo que nós estamos falando e restringe o termo, ou seja, não é qualquer coisa, é aquela coisa, certo? A casa verde é a minha preferida. É qualquer casa? Não, é a casa verde, que é a preferida.
nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas. Elas não restringem nada, elas apenas explicam, que explica o termo anterior e aparece entre vírgulas ou dois pontos. É como se fosse um aposto, tá? Mas nós vamos estudar sobre isso no próximo livro. As explicativas, nesse caso, trouxe aqui o esquema que eu coloquei para vocês na nossa outra aula. As explicativas possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, assemelham-se a um aposto explicativo e podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. As restritivas não possuem vírgulas obrigatórias, possuem um caráter semântico especificador. Ele não explica, ele especifica, não é qualquer uma, é aquela. Não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos, ou seja, problemas de sentido, ok? Então, tenham na cabeça de vocês, por favor, que as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas explicam sobre algo, elas falam de algo de uma forma mais geral, generalizada, tá bom? E elas explicam, elas falam um pouco sobre aquilo. Já a restritiva, ela restringe, ela especifica aquela coisa e não é obrigatório vir entre vírgulas. É diferente da explicativa. Como ela tem um caráter de aposto explicativo, sempre virá entre vírgulas quando estiver no meio da frase, ou depois da vírgula quando estiver no final, ou de dois pontos. Então, marquem isso na cabeça de vocês. As explicativas possuem obrigatoriedade de vir entre vírgulas se estiverem no meio da frase, depois da vírgula se estiver no final, ou entre dois pontos, tá bom? Sempre vai ter uma vírgula separando as orações. E a restritiva não possui vírgula, tá, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Tudo aquilo que nós vimos. Os pronomes relativos que nós trabalhamos também vão servir para a redação de vocês, para a prova de vocês de redação. E o capítulo 1 e 2 vocês têm até o dia 26 de junho para entregarem. Por favor, não atrase, porque eu preciso deles como atividade para lançar a nota de vocês. Lembrando que eu pedi para vocês também as atividades em forma de resumo, de revisão, certo? Fiquei aguardando, mas como não veio, eu estou esperando que vocês entreguem até dia 26 de junho os capítulos 1 e 2 finalizados, certo? A nossa revisão escrita foi feita, foi conversada toda no capítulo 1 e 2 do livro, certo? Tanto que eu dei as páginas para vocês fazerem e se organizem para que até 26 é o prazo final para que eu consiga colocar a nota de vocês de forma justa, lançar essa primeira parte da nota de vocês, certo? Junto à prova. Espero que vocês tenham compreendido a relação dos pronomes relativos, certo? E das orações subordinadas adjetivas. Lembrando, por favor, adjetivo é caracterização, é característica, é descrição de alguma coisa, certo? Então, é como aquilo é a caracterização do substantivo. Logo, a oração subordinada adjetiva caracteriza a oração principal. Até a próxima aula e qualquer coisa, me procure. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.